se você, corretor, elaborou uma cláusula no contrato que constou que esta cláusula, na hora da visita, que essa pessoa viu o imóvel como o imóvel estava lá e que ele, após a posse, ele entrou no imóvel e este imóvel, ele executou. O exemplo disso é o muro aqui, vamos voltar a falar aqui do muro, né? E que no caso, este muro, ele é um muro que ele é classificado como benfeitoria útil. Por que que ela é útil? Ela é útil para ele, né? Ela é útil para ele, tá de uso, porque quando ele foi ver o imóvel, ele viu que o imóvel não tinha muro lá na frente. Então, ele quis executar o muro, só que após a execução desse muro, ele passou um e-mail solicitando a possibilidade do proprietário pagar este muro. Mas lá também, no seu contrato de locação, constou que tudo que ele fosse fazer dentro do imóvel, mediante a posse desse imóvel, ele teria que solicitar isso antes da execução. Antes da execução, ele passa lá o e-mail, pretende executar um muro, o orçamento foi tanto. Tem como você solicitar para o proprietário? Então, ele passou o e-mail solicitando. Mas se ele executou esta benfeitoria e após a execução é que ele quis cobrar, para aí. Pode ser que o proprietário não aceite nesse caso. Por quê? Porque você, corretor, você se resguardou já naquele contrato de locação, né? Elaborando essas cláusulas, né? E você vai fazer a sua parte, você vai entrar em contato com o proprietário e dizer que esse inquilino está querendo cobrar a execução do muro que ele fez lá. Aí então o proprietário vai dizer, mas ele não viu o imóvel quando estava sem muro? Porque o imóvel, quando eu usava, não era necessário aquele muro lá na frente. Está sendo útil para ele, porque ela se classifica no útil porque está de uso dele. Porque ele tem os cachorros, né? Então, pode ser que o proprietário não aceite, né? Então, e o que diz isso dentro da lei? A lei resguarda o proprietário disso. Então, o inquilino não tem obrigação, o proprietário não tem obrigação de pagar e nem dividir essa despesa com o inquilino. Ele já executou. Então, você pode chegar para ele e dizer, olha, mediante a cláusula tal, né? Você, na hora da visita, você viu que a casa não tinha muro e mediante a cláusula no contrato de locação, está lá, a gente especificou que todo tipo de obras, de melhorias que vai ser feito no imóvel, tem que apresentar primeiro um projeto, o orçamento, para o proprietário analisar, para ver se ele aprova ou não. E você já executou primeiro antes de apresentar esse tipo de um layoutzinho e desse orçamento. Então nós não vamos, o proprietário não vai. Claro, corretor, claro que se caso você vai passar para o proprietário nessa hora, mas se o proprietário, aí vai também depender da conversa que você vai ter com o proprietário, né? O proprietário, você pode dizer, o proprietário pode chegar para você, eu passei lá na frente, eu vi que ele fez um muro, é um muro bonito e alto, sabe? Me agradou muito. Já pelo esse tom dessa conversa, você então joga a pedra, vai ver que, então quem sabe você aí queira ajudar, né? O inquilino nessa despesa do muro, o orçamento foi tanto, né?
Aí então você pode sugerir para ele: é muito para mim, eu não vou, o valor foi muito alto, não quero, mas eu posso ajudar aí. Você deixa o proprietário falar: eu posso ajudar com 50% dessa despesa. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? O proprietário vai ficar satisfeito e o inquilino também vai ficar satisfeito. Agora, se caso o proprietário bater o pé e disser que ele não vai aceitar, aí você tem que jogar essa causa para o inquilino e, infelizmente, você não vai poder fazer nada mediante isso. Lúcia, então, quando ele desocupar esse imóvel, ele pode derrubar o muro? Sim, ele pode derrubar o muro, ele vai deixar igual como ele tomou a posse deste imóvel. E é assim que funciona na prática, né? E quando for lá uma benfeitoria que ela é necessária para o imóvel, que eu falei anterior, que ela tem que ser analisada, essa benfeitoria que eu citei, que é uma situação que aconteceu na Hidra, né? O inquilino já estava em uso, ele atropelou, ele mandou já, porque o vaso sanitário a pessoa usa, né? Muitas vezes durante o dia, né? Então, ele foi dar uma descarga lá e deu um problema, e ele chamou uma pessoa para trocar. Não era somente o reparo, né? Porque quando for reparo, isso já está de posse do imóvel, o inquilino já está de posse, já é dele, nesse caso. Agora, se for um problema estrutural, aí ele chamou lá um profissional da área, ele também não nos comunicou, porque foi uma emergência, vamos dizer que foi uma emergência final de semana, não deu tempo para conversar com ninguém. O encanador foi lá, ele teve que abrir a parede, que o problema estava dentro daquela parede. Então, esta benfeitoria, ela já está lá, aí nós vamos analisar e vamos passar isso para o proprietário. Esta cobrança essa despesa que houve vai ser do proprietário. Por quê? Porque ela enquadra dentro do estrutural do imóvel. Então, sendo estrutural, ele vai apresentar essas notas para nós e nós vamos passar para este proprietário. Proprietário, às vezes, nesse caso, eles até podem resmungar. Então, é importante você, corretor ou dono de imobiliária, prestar atenção o que esse inquilino vai dizer mediante essa situação, né? Então, ele vai dizer, porque se fosse durante a semana, ele ia comunicar imediatamente à imobiliária, ou você, né? Então, mas como aconteceu final de semana e só existia um banheiro só neste imóvel, então somente um vaso sanitário, então teve que ser uma situação emergencial, no caso, né?